do município, que é uma espécie de Constituição Municipal. A Câmara fiscaliza não só as contas públicas, mas toda a atuação do Poder Executivo. Câmara zela e cuida do patrimônio público, que é meu e seu. Câmara Municipal de São Carlos, sintonizada com você, cidadão são carlense. Na TV Assembleia, sintonizada no canal 8 da NET São Carlos, também são veiculados assuntos diversos da Câmara dos Vereadores. E é lá que as sessões ordinárias são transmitidas ao vivo, todas as terças-feiras a partir das 15 horas, pelo canal 8 e pela Rádio São Carlos. As demais sessões, como extraordinárias, solenes e as audiências públicas, quando acontecem, também são transmitidas no canal 8. Você também pode acompanhar ao vivo ou em reprise, no canal do YouTube e Facebook. E, é claro, no site da Câmara Municipal de São Carlos. Acesse câmarasaoccarlos.sp.gov.br. Câmara Municipal de São Carlos, sintonizada com você, cidadão são carlense. O vereador propõe leis e fiscaliza a prefeitura. Ele trabalha para desenvolver planos municipais como mobilidade urbana, código de meio ambiente ou ainda desenvolve planos para a saúde, para educação e obras. Mas um vereador pode mandar construir uma escola ou asfaltar uma rua? Não. Quem executa isso é o prefeito. O vereador pode indicar ao executivo o que a cidade mais precisa e fiscalizar se tudo está sendo feito de forma correta. Afinal, o vereador representa você. Câmara Municipal de São Carlos, sintonizada com você, cidadão são carlense. Você sabe qual o papel da Câmara Municipal? A Câmara representa os vários setores da sociedade. O vereador é o representante do eleitor com duas grandes responsabilidades: as funções legislativas e fiscalizadoras. A Câmara legisla, cria leis e normas jurídicas, como, por exemplo, a Lei Orçamentária e a Lei Orgânica do município, que é uma espécie de Constituição Municipal. A Câmara fiscaliza não só as contas públicas, mas toda a atuação do Poder Executivo. Câmara zela e cuida do patrimônio público, que é meu e seu. Câmara Municipal de São Carlos, sintonizada com você, cidadão são carlense. Na TV Assembleia, sintonizada no canal 8 da NET São Carlos, também são veiculados assuntos diversos da Câmara dos Vereadores. E é lá que as sessões ordinárias são transmitidas ao vivo, todas as terças-feiras a partir das 15 horas, pelo canal 8 e pela Rádio São Carlos. As demais sessões, como extraordinárias, solenes e as audiências públicas, quando acontecem, também são transmitidas no canal 8. Você também pode acompanhar ao vivo ou em reprise, no canal do YouTube e Facebook. E, é claro, no site da Câmara Municipal de São Carlos. Acesse câmarasaoccarlos.sp.gov.br. Câmara Municipal de São Carlos, sintonizada com você, cidadão são carlense. O vereador propõe leis e fiscaliza a prefeitura. Ele trabalha para desenvolver planos municipais como mobilidade urbana, código de meio ambiente ou ainda desenvolve planos para a saúde, para educação e obras. Mas um vereador pode mandar construir uma escola ou asfaltar uma rua? Não. Quem executa isso é o prefeito. O vereador pode indicar ao executivo o que a cidade mais precisa e fiscalizar se tudo está sendo feito de forma correta. Afinal, o vereador representa você. Câmara Municipal de São Carlos, sintonizada com você, cidadão são carlense. Você sabe qual o papel da Câmara Municipal? A Câmara representa os vários setores da sociedade. O vereador é o representante do eleitor com duas grandes responsabilidades: as funções legislativas e fiscalizadoras.
A Câmara legisla, cria leis e normas jurídicas, como por exemplo a Lei Orçamentária e a Lei Orgânica do município, que é uma espécie de Constituição Municipal. A Câmara fiscaliza não só as contas públicas, mas toda a atuação do Poder Executivo. Câmara zela e cuida do patrimônio público, que é meu e seu. Câmara Municipal de São Carlos, sintonizada com você, cidadão são carlense. Na TV Assembleia, sintonizada no canal 8 da NET São Carlos, também são veiculados assuntos diversos da Câmara dos Vereadores. E é lá que as sessões ordinárias são transmitidas ao vivo, todas as terças-feiras a partir das 15 horas, pelo canal 8 e pela Rádio São Carlos. As demais sessões, como extraordinárias, solenes e as audiências públicas, quando acontecem, também são transmitidas no canal 8. Você também pode acompanhar ao vivo ou em reprise, no canal do YouTube e Facebook. E, é claro, no site da Câmara Municipal de São Carlos. Acesse câmara-sãocarlos.sp.gov.br. Câmara Municipal de São Carlos, sintonizada com você, cidadão são carlense. O vereador propõe leis e fiscaliza a prefeitura. Ele trabalha para desenvolver planos municipais como mobilidade urbana, código de meio ambiente ou ainda desenvolve planos para a saúde, para educação e obras. Mas um vereador pode mandar construir uma escola ou asfaltar uma rua? Não. Quem executa isso é o prefeito. O vereador pode indicar ao executivo o que a cidade mais precisa e fiscalizar se tudo está sendo feito de forma correta. Afinal, o vereador representa você. Câmara Municipal de São Carlos, sintonizada com você, cidadão são carlense. Você sabe qual o papel da Câmara Municipal? A Câmara representa os vários setores da sociedade. O vereador é o representante do eleitor com duas grandes responsabilidades: as funções legislativas e fiscalizadoras. A Câmara legisla, cria leis e normas jurídicas, como por exemplo a Lei Orçamentária e a Lei Orgânica do município, que é uma espécie de Constituição Municipal. A Câmara fiscaliza não só as contas públicas, mas toda a atuação do Poder Executivo. Câmara zela e cuida do patrimônio público, que é meu e seu. Câmara Municipal de São Carlos, sintonizada com você, cidadão são carlense. Na TV Assembleia, sintonizada no canal 8 da NET São Carlos, também são veiculados assuntos diversos da Câmara dos Vereadores. E é lá que as sessões ordinárias são transmitidas ao vivo, todas as terças-feiras a partir das 15 horas, pelo canal 8 e pela Rádio São Carlos. As demais sessões, como extraordinárias, solenes e as audiências públicas, quando acontecem, também são transmitidas no canal 8. Você também pode acompanhar ao vivo ou em reprise, no canal do YouTube e Facebook. E, é claro, no site da Câmara Municipal de São Carlos. Acesse câmara-sãocarlos.sp.gov.br. Câmara Municipal de São Carlos, sintonizada com você, cidadão são carlense. Muito bom dia a todos. É uma satisfação recebê-los aqui na Câmara Municipal. Declaro aberta a audiência pública da Câmara Municipal de São Carlos para demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais, orçamentárias e patrimoniais pela Secretaria Municipal da Fazenda, referentes ao terceiro quadrimestre do exercício do ano de 2021, conforme determina o artigo 9º da Lei Complementar de número 101 do ano de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. O nosso presidente, o vereador Roselei Françoso, impossibilitado de estar aqui presente, Mário, pediu se eu pudesse substituí-lo. Lógico que não à altura do nosso presidente.
mas ele está numa outra agenda de interesse não só da Câmara Municipal, mas também do nosso município, e então é eu que vou estar conduzindo os trabalhos na manhã de hoje. Então gostaria de convidar o senhor Mário Antunes, secretário municipal da Fazenda, para que esteja aqui comigo, por gentileza. É uma honra, mais uma vez, recebê-lo aqui. O senhor sabe da admiração que tenho pelo senhor. Primeiro, pela pessoa, né? Uma pessoa de um caráter irrepreensível, invejável, um exemplo, como trata e também a forma que conduz essa grande pasta, que é os recursos, né? Vossa Senhoria que acaba fazendo os pagamentos, o senhor que apresenta sempre para o prefeito as dificuldades que encontra. O prefeito também tem sido uma pessoa que tem os olhos voltados para acabar, né, com essa cobrança que a gente teve ao longo. Eu posso falar isso porque fiquei na prefeitura 35 anos trabalhando como servidor público e depois acabei vindo para cá. Então a gente sabe, ninguém precisa falar, as dificuldades que os outros prefeitos sempre tiveram para fazer os pagamentos. E nessa gestão a gente percebeu uma determinação do prefeito municipal, e lógico que dando todo o respaldo para o senhor, e o senhor, usando de toda a sua habilidade, acabou colocando as contas da prefeitura em ordem. Então falo do profissional, do trabalhador e também do chefe de família, Mário Antunes, que é um exemplo a ser seguido. Então eu fico feliz de tê-lo como amigo, fazer parte da minha amizade, da minha família, admiração, e feliz pela prefeitura também ter colocado o senhor nesse posto. Reconhecimento do servidor público. Isso me agrada muito no meu coração. Também gostaria de convidar o Marco Fábio Monteiro de Barros, diretor financeiro, para que esteja aqui conosco nesta manhã. Não o conheço bastante, mas o chefe tem falado muito bem de você, né? Um grande servidor público, uma pessoa de extrema confiança do secretário. E também a equipe, né, da Fazenda. Essa equipe eu vou te contar para você, rapaz. A Fabiana esteve aqui ontem, está aqui hoje, está sempre ali na retaguarda, dando sustentação, apoio. E agora conta aquela outra, a Paulinha, né, a nossa Paula, que trabalhou aqui com a gente também, e demais servidores. É por isso que as coisas vão bem lá, né, secretário? Além de toda a competência, o time é maravilhoso. Parabéns. Eu quero pedir para Vossa Senhoria já se conduzir. Não sei se é o senhor, se é o Marcos que vai iniciar, mas eu já quero pedir para o senhor se conduzir. O tempo eu vou dar o necessário para o senhor fazer aí toda a sua explanação. Como nós temos um bom distanciamento, se o senhor achar melhor tirar, não tem problema, mas fique à vontade, tá bom? Com a palavra, o secretário da Fazenda, Mário Antunes. Bom dia, vereador Lucão, presidente dessa audiência pública. É sempre um prazer retornar à Câmara Municipal, né, onde a voz da população ela ecoa. Então é muito gratificante estar aqui e poder contribuir, né, com a Câmara, contribuir com o Executivo e, consequentemente, contribuir com a nossa cidade. Tá? Inicialmente, eu agradeço... Antes do senhor iniciar, desculpe interrompê-lo, o Rodrigo é uma pessoa que acompanhou toda a minha trajetória aqui na Câmara, essa estadia minha aqui na Câmara Municipal. Eu sempre digo o seguinte, Mário, eu acho que você também já ouviu por diversas vezes eu dizer isso que vou falar agora. Eu falo que a incumbência de cuidar de uma cidade não está só no Poder Executivo, mas a grande responsabilidade é nossa também do Poder Legislativo. Então, respeitando as suas independências, eu acho que tem que trabalhar de uma forma muito harmônica, porque a consequência dessa harmonia é a população que leva. Então, a gente precisa deixar as nossas coisas particulares, as nossas diferenças, e trazer a união entre os poderes para que a gente faça coisas boas para a cidade.
Perfeito. Presidente Lucão, agradeço a todos os vereadores, ao nosso presidente Roselei Françoso, agradeço ao nosso prefeito municipal a oportunidade de estar à frente da Secretaria Municipal de Fazenda, uma secretaria extremamente importante. Essa administração com o nosso prefeito municipal, Ayrton Garcia, e com o nosso vice-prefeito, Edson Ferraz, né, a gente continua fazendo coisas importantes para o nosso município. Tá? Agradeço também aos servidores da Secretaria Municipal de Fazenda. Hoje estão aqui, né, a Paula, nossa chefe de gabinete, o Igor, nosso oficial de gabinete, a Pérola, nossa diretora de arrecadação, a Fabiana, que é diretora do planejamento, mas eu tenho certeza que o coração dela é da Secretaria Municipal de Fazenda, e não só o coração, as atitudes, né, a força, né, o trabalho que ela nos ajuda no dia a dia também é muito importante, e o Marco Fábio, que é o nosso diretor financeiro. O Marco vai iniciar a nossa apresentação, ele vai falar a parte da despesa e eu entro falando a parte da receita. Então, se me permitir, eu passo para ele, vereador. Por gentileza, então, Marco Fábio, diretor financeiro, o senhor também tem o tempo que julgar necessário para fazer a sua explanação. Bom dia, vereador Lucão, presidente dessa audiência, Andréia, servidores da Fazenda e ao pessoal que está em casa nos assistindo. Conforme mencionado, vou falar sobre despesa pública. Esse primeiro slide é o quadro do balanço orçamentário da despesa. Até o 6º bimestre de 2021, foram empenhados R$ 936.650.623,14, liquidados R$ 840.898.259,28 e pagos R$ 824.951.909,16. Ou seja, do orçado, 86% foi empenhado, do empenhado 90% foi liquidado e do liquidado 98% foi pago. As despesas, elas são divididas em despesas correntes e despesas de capital. Com relação às despesas correntes, o orçado foi de R$ 916.119.464,65 e empenhados até o 6º bimestre de 2021, 93%, ou seja, R$ 848.484.686,67. Do empenhado, 92% foi liquidado e do liquidado, 98% foi pago. Com relação às despesas de capital, o orçado foi R$ 171.943.910,79 e empenhados até o 6º bimestre de 2021, 51%, que é um montante de R$ 87.665.936,47. Do empenhado, 70% foi liquidado e do liquidado, 99% foi pago. Contingenciado, R$ 746.227,81. O contingenciamento é um bloqueio da dotação orçamentária e esse valor ele foi remanejado entre FESC, mais ou menos uns 150 mil, e a saúde, R$ 600 mil. Esse slide, ele mostra o restos a pagar. Restos a pagar é a despesa que foi empenhada, mas não paga até 31 de dezembro, distinguindo-se processadas de não processadas. Lembrar que estamos falando da Prefeitura, autarquia e fundações. O saldo processado até o 6º bimestre de 2021
foi de R$ 16.384.917,65, e desse valor, R$ 9.422.456,35 corresponde à Prefeitura, e os encargos da folha eles foram pagos no começo de janeiro, que corresponde mais ou menos ao INSS a R$ 6.600.000 e ao Fundo de Garantia R$ 2.200.000. O saldo não processado até o sexto bimestre de 2021 foi de R$ 101.623.174,25. E esse valor a gente está aguardando as notas fiscais para que sejam feitos os pagamentos. Eu vou elucidar aqui alguns casos, alguns contratos que nós estamos aguardando para fazer o pagamento. A liquidação em AOP. Pavimentação e drenagem do Parque São José, aproximado R$ 6.400.000. Ticket de refeição, que é o Green Card, R$ 12.300.000. Transporte escolar da área rural e APAI, R$ 3.300.000. Médicos, OMESC, R$ 4.100.000. Energia, R$ 1.900.000. Reservatório de amortecimento de cheias na Rua Itália, R$ 2.300.000. Ampliação de ponte sobre o córrego Monjolinho, R$ 1.900.000. Execução de sifão em galeria do córrego Mineirinho, R$ 1.050.000. Cesta básica, R$ 1.800.000. Isso aqui são só alguns exemplos. E a disponibilidade financeira até o sexto bimestre de 2021 foi de R$ 201.938.108,16. Esse quadro é o valor das despesas com pessoal. O valor total ele é apurado nos últimos 12 meses. E quais são as despesas que compõem esse quadro? São elas os salários dos funcionários, os encargos como o Fundo de Garantia, INSS, os valores gastos com inativos, pensionistas, mão de obra terceirizada, processos judiciais trabalhistas e como despesas não computadas temos o PDV, que é o Plano de Demissão Voluntário. Fazendo essas contas, chegamos a uma despesa total com pessoal de R$ 414.259.101,92 e uma receita corrente líquida, depois o Mário vai explicar, de R$ 1.293.566,74. Se a gente compara a despesa com receita, a gente chega a um percentual de 41,21%, lembrando que o limite prudencial é de 51,3%. Essa era a parte inicial da despesa, agora o Mário vai dar continuidade. Por gentileza. Obrigado, Marco. Eu vou falar dois tópicos aqui, só para me aprofundar um pouquinho com relação a contingenciamento, que o Marco citou, e enfatizar que não houve contingenciamento das dotações de forma efetiva. O que representa esses R$ 746 mil aqui? 150 mil nós transferimos para a FESC. Então, quando você transfere para a FESC, para ficar com o mesmo valor das dotações totais, quando você soma, você subtrai da Prefeitura e transfere lá para a FESC. Então, esses 150 mil representa isso. E aproximadamente 600 mil foi uma suplementação duplicada para a Secretaria de Saúde. Então, foi feita uma correção. Então, presidente, só enfatizando que nós, no caso, dentro da Prefeitura, nós não realizamos contingenciamento no intuito de controle da despesa, como nós fizemos em outros anos, tá certo? Outro ponto que eu queria enfatizar são os contratos de terceirização.
Os contratos de terceirização, eles entram na apuração da despesa com o pessoal. E nós tivemos, o Marco mencionou, os 414 milhões de reais, né, apurado nos últimos 12 meses com gasto de pessoal. 30 milhões de reais desse montante representa pagamento com despesa de terceirização. E dessas despesa com terceirização, eu vou falar e dar publicidade nas maiores, tá? Nós temos 11 milhões desses 30 milhões para a OMESC, da Secretaria Municipal de Saúde, tá? Nós temos 6,4 milhões para a controlador de acesso e limpeza da prefeitura, para a SM Service, 6,4 milhões de reais. Nós temos 3,8 milhões de reais para a Ergoquali, da Secretaria Municipal de Educação, tá? Nós temos 2 milhões de reais para a RCA, que é a empresa de limpeza da saúde, tá? E temos 2 milhões de reais para a NT Fest, que é a que fazia o processamento dos restaurantes populares. Hoje já é outra empresa, que é a Convida. Então, só para dar publicidade, esses são os maiores pagamentos com relação à terceirização, tá? Passando agora para função e subfunção, essa é uma tabela que nós incluímos agora este ano, onde nós conseguimos totalizar através da função e subfunção os valores empenhados e liquidados. Administração, 146 milhões de reais, despesas empenhadas até o bimestre, tá? Segurança Pública, 3,1 milhões de reais. Assistência Social, 23,5 milhões de reais. Saúde, 273,2 milhões de reais. Trabalho, 2,5 milhões de reais. Educação, 214,9 milhões de reais. São valores empenhados durante o exercício de 2021 para essa função subfunção. Cultura, 3,2 milhões de reais. Urbanismo, que tem infraestrutura, serviços públicos, transporte coletivo, 99,9 milhões de reais. Habitação, 1,1 milhões de reais. Saneamento, que é o SAAI, valores empenhados do SAAI, 110,3 milhões de reais. Gestão ambiental, 3,4 milhões de reais. Ciência e tecnologia, 90 mil reais. Agricultura, 2,4 milhões de reais. Comércio e serviço, 124 mil reais. Desporto e lazer, 6,5 milhões de reais. Encargos do município, 44,5 milhões de reais. Perfazendo o valor de despesa empenhada total no exercício de 2021 de 936 milhões de reais empenhados em 2021. Para que a gente possa continuar honrando e dando sustentação para que os secretários possam executar o orçamento deles, nós temos que ter receita para honrar os compromissos e pagar os nossos fornecedores, os encargos, os valores da dívida do município. E nesse ponto, nós fizemos uma arrecadação total em 2021 de R$ 1.017.739.794,65, tá? Incluindo as autarquias, fundações, é o total da receita realizada, somando todo mundo, tá?
Não só a prefeitura. As receitas correntes, elas tiveram superávit. Na verdade, ela não é superávit, ela teve um excesso de arrecadação nas receitas correntes. Ela totalizou 1 bilhão e 5 milhões de reais, 105 milhões acima do previsto. Ao passo que a receita de capital, ela cumpriu apenas 20% do previsto, chegando a 12,4 milhões de reais, faltando para que a gente atingisse a previsão de orçamento de 50,9 milhões de reais. Entrando um pouquinho a mais, já sabemos que as receitas nós tivemos excesso de arrecadação, então agora nós vamos falar os principais impostos ou tributos, tá? O IPTU, uma previsão de 130 milhões de reais, foi arrecadado 134 milhões de reais. O ITBI, uma previsão de 18 milhões de reais, arrecadamos 26 milhões de reais. ISS, tivemos uma previsão de 134 milhões de reais e arrecadamos 143 milhões de reais. A receita dos serviços, onde 90% daqui representa o SAI, a tarifa do SAI, da água, de 127 milhões de reais, arrecadou 87% deste valor, 111 milhões de reais. E as transferências correntes, nós tivemos uma previsão de 500 milhões de reais e arrecadamos 613 milhões de reais. Com isso, a nossa receita corrente líquida, tá? Total, apurada dos últimos 12 meses, ultrapassou a 1 bilhão de reais, chegando a 1 bilhão 5 milhões 293 mil 566 reais e 74 centavos, sendo que a composição desses valores nós temos prefeitura 971 milhões, SAAI 108 milhões, as nossas fundações 306 mil e a PROAB 367 mil reais, totalizando esse 1 bilhão e 5 milhões de reais. De posse da receita e da despesa, nosso próximo demonstrativo é o resultado primário. Tá? O resultado primário indica se os níveis de gastos orçamentários do município são compatíveis com a arrecadação. Tá? O resultado ele é obtido da diferença entre a receita primária e a despesa primária. Tá? Quando esse valor, quando a receita supera a despesa, nós temos o superávit primário, que é o que foi apurado para o exercício de 2021. Nós tivemos um resultado primário de 211 milhões de reais, então nós fomos superavitários. Outro dado importante que mede, são dados da Lei de Responsabilidade Fiscal, no caso o resultado nominal, ele é do artigo 53, o inciso 3, tá? Nós medimos o resultado nominal com a dívida, a dívida consolidada, mais os ativos que nós finalizamos o exercício de 2021. Quando você faz a dívida, e você tira os ativos, nós temos um resultado nominal de menos 126 milhões de reais, também muito positivo para o município, tá? Que, só voltando a falar, que é a diferença entre todas as receitas, inclusive as aplicações financeiras, e as despesas totais, incluindo juros, para o período de 12 meses, no caso de janeiro a dezembro de 2021. Então, o nosso resultado nominal, ele é
também muito favorável para as contas do município. A nossa dívida de longo prazo, né, é um assunto bastante recorrente na imprensa, né? A nossa dívida, a dívida consolidada, a nossa dívida de longo prazo, tá? A nossa dívida de longo prazo, ela terminou o ano em 225.373.193 reais e 99 centavos, que dá um percentual de 22,42% em cima da receita corrente líquida. O número abaixo até do que a Secretaria Municipal de Fazenda sempre explica, sempre quando tem oportunidade, quando questionada, de falar que um número até 40% de comprometimento é um número que é possível fazer uma gestão sem comprometimento no custeio, no dia a dia de todas as secretarias. Então, a nossa dívida está a 22% da nossa receita corrente líquida, considerada baixa, presidente. Tá? Ainda falando com relação à nossa dívida, tá? Eu incluí aqui esse slide, né, que é a capacidade de pagamento do município. Esse slide eu tirei ontem, tá, do Tesouro Nacional. Tá? Acho que é muito relevante, né, quando a gente fala do STN, né? Então nós tiramos isso, né, é público, e nós tiramos para demonstrar, né, contrário do que às vezes a gente ouve, né, que a nossa capacidade, que o nosso endividamento ele é muito alto. Isso é um dado do STN, tá? Que a nossa capacidade lá em 2020, isso aqui são dados de 2020, né? O nosso endividamento era 26,75, quer dizer, então em 21 o nosso endividamento ele diminuiu. Bom dia, vereador Bira. Então, só para demonstrar, presidente, que enfatizar que o endividamento do município ele é considerado pequeno e não causa outros problemas maiores para o município, continuando realizando essa gestão de muita austeridade que a gente vem fazendo, tá? Eu trouxe mais um gráfico, né, na verdade mais uma tabela, para demonstrar, né, quais são os contratos que nós temos a longo prazo. Quais são esses contratos que representam 225 milhões de reais? Tá? Nós temos 16 operações de crédito, presidente. Tá? Dessas 16 operações de crédito, 2 são do SAAI e uma nós colocamos com a Proab, mas são vários contratinhos pequenos da Proab que a gente soma num só. Tá? Então são 16 operações de crédito. Tá? Nós temos operações de crédito com o INSS, tá? No montante de 19 milhões de reais. Nós temos um outro financiamento, uma outra operação de crédito com o INSS também, de mais 20 milhões de reais. Estas operações foram aquelas operações que nós fizemos em 2017, para que a gente pudesse obter a nossa certidão naquele início de ano de 2017. Então, são essas 2 operações de crédito que foram feitas à época. Nós temos o Pronurb, que é o nosso... hoje nós temos uma operação com saldo de 52 milhões de reais. Esse na época do prefeito Paulo Otomani, os bloqueios foram feitos em cima desse contrato, tá? Então, esse é o contrato lá de 2000, que nós continuamos pagando, hoje em torno de uns 600 mil reais aproximadamente, mês. Aproximadamente. Nós temos 59 milhões de precatório, tá? Lembrando que o precatório, a gestão, o controle e o pagamento dos precatórios é de exclusividade do tribunal competente. A prefeitura ela não tem ação nenhuma com relação a esses pagamentos.
O que a Prefeitura é obrigada a fazer e vem fazendo sem atrasar nenhum dia desde janeiro de 2017? Nós depositamos no tribunal um percentual da nossa receita corrente líquida, tá? Esse percentual, ele é definido pelo próprio tribunal. Então, hoje está em torno de 1,68 aproximadamente. Então, esse que dá 1,4 milhões de reais. Então, todo mês, lá para o dia 30, 31, 29, a gente faz esse depósito para o tribunal em torno de 1,4 milhões de reais. Agora, o pagamento é de responsabilidade do próprio tribunal. Nós temos agora novas operações de crédito que eu vou continuar com vocês aqui. 1,4 milhões lá da pavimentação do Amistalden. Nós temos 914 mil reais do Belvedere. Agora nós temos duas operações de crédito do SAAI. Uma com saldo de 210 mil da ET e o outro de 9,2 milhões também da ET, que o SAAI vem pagando regularmente. Nós temos agora a Proab, com 4 milhões de reais, mas são vários contratos, eu estou falando a totalização deles, mas são vários contratinhos. Nós temos o Desenvolve São Paulo, da Prefeitura, de 1,8 milhões de reais. Daqueles 20 milhões de reais do Recap, o saldo hoje são 19,1 milhões de reais. Tá? Nós incluímos em 2020 a guarda noturna, que antes de virar a nossa guarda, nós tínhamos a guarda noturna. E aí nós temos um pagamento de INSS de 4,6 milhões de reais à época da guarda noturna, que o município vem pagando também. Nós temos 1,6 milhões de reais. Isso aqui é um contrato da Secretaria de Serviços Públicos para aquisição de maquinário pesado, trator, caminhão. Então nós temos um saldo a pagar de 1,6 milhões de reais. O contrato do Recap de 30 milhões de reais, que o prefeito Ayrton fez, temos um saldo de 27 milhões de reais. E temos uma escola que está escrito no slide que é Santa Eudóxia, mas na verdade é Água Vermelha. Então está errado aí. É a escola de Água Vermelha, de 1,9 milhões de reais. E também estamos com uma operação, na verdade, pagando o convênio do DENIT lá de 2010, de 1,5 milhões de reais. Parece-me que é da Praça Itália, alguma coisa assim na época. Tá? Então, acho que ficou explícito, né? Deu publicidade às nossas operações de créditos que estamos pagando. O relatório da gestão fiscal. Tá? O relatório da gestão fiscal, ele é um resumo de tudo que nós falamos até aqui. Tá? Nossa receita líquida de 1 bilhão e 5 milhões, a nossa despesa de pessoal, 414 milhões de reais, que totaliza 41,21% do percentual da folha. Lembrando que o limite máximo são 54%, né, da despesa com pessoal. O limite prudencial, 51,3%, que daria 515 milhões de reais. Tá? E a nossa dívida, que poderia chegar até 120% da receita corrente líquida, sendo que, só lembrando que está a 22 ponto qualquer coisa da receita corrente líquida. Presidente, estou à disposição. Consulto o nobre vereador Bira. Antes de consultá-lo, registrar a presença de Vossa Excelência. Acompanhei já pela rede social a movimentação de Vossa Excelência já pela cidade, sem saber, mas acabei tendo conhecimento da sua agenda, passando pela emissora de rádio, depois outras atividades, e conseguiu chegar aqui para nos ajudar nessa audiência pública aqui, onde nós estamos recebendo o secretário da Fazenda Pública, Mário Antunes. Pergunto para Vossa Excelência se tem alguma pergunta, se quer usar a tribuna para alguma manifestação. Tudo em ordem, né?
A gente sabe que essa é uma pasta que tem muita credibilidade aqui, né, para essa Câmara Municipal, pelo nosso município. Volto a frisar, né, a pessoa que está com a incumbência de conduzir essa pasta tem a nossa admiração. Mais uma vez quero repetir, Mário, e sou defensor do nada contra aqueles que vêm de fora para nos ajudar. Lógico, são importantes, mas eu sempre gosto de ver um time muito montado. Eu nunca deixo de falar isso. Todas as secretarias deveriam ter um time montado, uma estrutura montada, com diretores. Aí troca o cabeça, às vezes troca o chefe de gabinete, mas a equipe sabe, conhece todo o interior de uma secretaria, para dar sequência. Porque às vezes troca muitas peças, até engrenar, até pegar prumo de novo, dá problema. Aproveitar também a sua presença aqui na nossa casa, no dia de hoje, que eu gostaria de fazer um agradecimento também à Vossa Senhoria, que nos ajudou e muito quando estive com a Comissão de Saúde lá na Prefeitura Municipal, apresentando uma necessidade de uma possível verificação com os olhos de vocês, uma vez, Fabiano, que o orçamento já estava pronto. Eu sou uma pessoa que eu gosto de respeitar, né, porque a movimentação de um orçamento é feita com muita responsabilidade, direcionando os recursos, Bira, de uma forma, vendo as necessidades de cada secretaria, de cada departamento, então a gente procura evitar. Mas eu me dirigi a vocês naquele momento, que a gente passou por um período, estamos passando ainda um período muito difícil, que é a pandemia do Covid. E isso trouxe um transtorno muito grande para as cirurgias eletivas. Elas ficaram paralisadas, sabiamente, porque os hospitais estavam atendendo essa pandemia, e houve aí um acúmulo, um aumento, um crescimento de pessoas precisando de algum tipo de procedimento cirúrgico. E Vossa Senhoria esteve conosco, debruçou lá em cima do orçamento e me ajudaram, junto com o secretário de Planejamento, com autorização do prefeito municipal, que eu quero aqui fazer o meu agradecimento, que delegou ordens a vocês para que me recebesse e que juntos nós pudéssemos encontrar de alguma forma recurso para ser separado dentro do orçamento para cirurgias eletivas. E naquela tarde, cansativa tarde que nós tivemos lá, vocês conseguiram sinalizar 1.900.000 que está reservado no nosso orçamento para cirurgias eletivas. Então eu quero aqui expressar minha gratidão. O senhor foi muito importante naquela tarde nos ajudando. Então, com autorização de vocês, né, a gente conseguiu isso. Então eu quero parabenizar o senhor por nos ajudar, e é um ajudador aqui da Câmara Municipal. Eu quero deixar o senhor à vontade, se quiser fazer algumas considerações finais, por gentileza, o senhor pode se dirigir à tribuna. Antes, queria saber se alguém que está conosco aqui quer fazer alguma pergunta. Não havendo, por gentileza, secretário. Presidente dessa audiência, Lucão Fernandes, nosso sempre presidente, agradeço também a oportunidade que o prefeito Ayrton Garcia, né, deposita em mim, né, e também a todos os nossos diretores que no dia a dia, nosso chefe de gabinete, né, nosso chefe de seção, cada um tem a sua parcela com relação ao resultado final. O presidente, ele menciona a continuidade do trabalho. Isso realmente é muito importante, né? Existem algumas secretarias, as secretarias que esta continuidade ela é extremamente relevante. Acredito que esse seja um fator positivo na Secretaria Municipal de Fazenda, tá?
E reitero, presidente, que mesmo ao término desta audiência, a Secretaria Municipal de Fazenda continua e sempre está de portas abertas para qualquer dúvida, qualquer necessidade de esclarecimento, informação adicional. É só comparecer no terceiro andar do Paço, que a gente está sempre solícito a receber a qualquer pessoa, a qualquer vereador, né, a pessoa que estiver interessada em algum esclarecimento. Então, muito obrigado, agradeço e estou sempre à disposição, presidente. Pergunta ao Marcos se quer fazer alguma consideração. Bom, não havendo, deixar aqui expressa a nossa gratidão, secretário, por vir estar aqui conosco. Manifestação tranquila, Birajara, aos nossos colegas funcionários da prefeitura, que a sua grande equipe, né, o grande time, parece o Corinthians, hein? Se tiver palmeirense, eu fico bravo. Ixi, rapaz, já estão sinalizando lá. Mas não tem, né? Aquela pergunta que a gente faz, vocês têm? Tem? Não tem. Muito obrigado, um bom dia a todos. Na TV Assembleia, sintonizada no canal 8 da NET São Carlos, também são veiculados assuntos diversos da Câmara dos Vereadores. E é lá que as sessões ordinárias são transmitidas ao vivo, todas as terças-feiras a partir das 15 horas, pelo canal 8 e pela Rádio São Carlos. As demais sessões, como extraordinárias, solenes e as audiências públicas, quando acontecem, também são transmitidas no canal 8. Você também pode acompanhar ao vivo ou em reprise, no canal do YouTube e Facebook. E, é claro, no site da Câmara Municipal de São Carlos. Acesse câmara-são-carlos.sp.gov.br. Câmara Municipal de São Carlos, sintonizada com você, cidadão são-carlense. O vereador